A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui, onde eu estou resumindo as plenárias, ou seja, as palestras ministradas na 31ª Conferência de Escola Dominical promovido pela CPAD na cidade de Belém do Pará. E nesse vídeo eu vou resumir a plenária número 4, que traz como título Honrando o Ministério do Ensino na Igreja, ministrada pelo pastor Alexandre Coelho, do Rio de Janeiro. Então essa plenária aqui, número 4, ela vai falar de honra do ministério. Então, quando se fala de honra, o que significa honra? A palavra honra, significa dar valor, distinguir com louvores. Então, honrar é valorizar aquilo. Então, como que a igreja pode honrar, pode valorizar o ministério de ensino? Porque a gente sabe que muitas igrejas não valorizam esse ministério. E a gente vai entender isso aqui. Vamos falar da honra como um todo, no ministério de ensino como um todo aqui. A ideia desse vídeo é resumir a palestra, mas também trazer esse conteúdo para você que não está participando da conferência ou que quer entender mais sobre esse assunto. Então, por que a honra é importante? Vamos falar aqui. O que significa honrar e o que entende-se no ministério do ensino na igreja. Quando falamos de honrar o ministério do ensino na igreja, queremos dizer que é preciso reconhecer que esse ministério é fundamental para a vida dos santos em comunidade e sem ele uma igreja pode até crescer em números, mas que provavelmente a qualidade e profundidade desse crescimento não acompanhará a congregação na mesma medida. Então nós estamos falando aqui de qualidade. Honrar o ministério de ensino na igreja é fazer com que a igreja cresça em qualidade, não somente em números, não é aquele inchaço, mas é um crescimento em qualidade. E por que essa honra é importante? Vamos analisar aqui sobre um texto bíblico que fala de honra. A gente conhece a história de Eli e seus filhos. Os filhos de Eli viviam no pecado, comiam do sacrifício, se deitavam com as mulheres lá no tabernáculo. Era uma confusão naquela época ali, no período de Juízes, a transição do período de Juízes para o período da monarquia, que está registrado ali no primeiro livro de Samuel. E ali a gente observa que, devido a essa bagunça que estava, Deus chamou a atenção de Eli, que era o sumo sacerdote. E Deus fala com Eli que Eli estava honrando muito mais os seus filhos do que o próprio Senhor. Ou seja, Eli estava valorizando os seus filhos. Apesar de Eli não estar praticando os atos ilícitos, ele estava concordando, ou seja, estava honrando a coisa errada e não estava honrando a Deus, que era o certo. Então a gente vê esse exemplo errado aqui, alguém que não honrou a Deus, não honrou o ministério que foi lhe concedido. Então vamos entrar no nosso assunto, que é honrando os professores da EBD. O professor da EBD, ele tem que ser honrado. De que forma podemos honrar nossos professores? Um café da manhã antes da escola, uma visita com a turma a um professor que ficou doente, a igreja ou a classe presenteando o professor com um livro a cada trimestre, ou mesmo fazer uma comemoração na data do seu aniversário. Enfim, tem várias formas de honrar o professor. O que fica claro aqui? Que o pastor, o superintendente, os alunos podem se unir para abençoar esse professor, para reconhecer o seu trabalho, o seu esforço, visitar o professor, porque o professor é uma pessoa ocupada, tem família, trabalha o dia inteiro, tem pouco tempo para estudar, se dedica, então tem todo um trabalho para preparar a aula, é complicado para o professor da EBD. Então ele tem que ser honrado, a igreja, a superintendência, os alunos têm que honrar o professor da EBD, valorizar o seu trabalho, Honramos nossos professores quando oferecemos a ele uma estrutura de qualidade para que possam exercer seu ministério. Então uma estrutura para ministrar uma boa aula, o superintendente pode comprar um quadro, um data show, uma TV para ministrar uma aula ali com um recurso didático diferenciado, além dessas outras coisas que a gente falou, um café da manhã, uma visita, outras coisas. Então isso serve aí para você que é superintendente ou pastor que quer honrar seus professores, ou você que é aluno que pode parar para pensar um pouquinho em ajudar aí a turma a fazer um movimento para honrar o seu professor. Vamos lá, continuando. Investindo nos alunos. Então os alunos também têm que ser honrados. Como professores, nos preparando para ministrar cada vez mais uma aula, faça a diferença na vida deles. Então o professor agora, vamos para o lado do professor. Como que o professor pode honrar o aluno? Então o professor ele tem que se preparar bem para ministrar uma boa aula. É muito ruim quando chega lá na sala de aula um professor mal preparado. Um professor que não tem um preparo para ministrar uma aula de excelência. Então ele vai com conteúdo raso, ele só lê a revista, fica contando testemunho, o aluno perde o seu tempo ali. Então o professor ele tem que honrar os seus alunos ministrando uma aula de excelência. Honramos nossos alunos também quando nos comprometemos a orar por eles, quando chegamos no horário correto. Então estamos em sala quando a aula começa.
Então aqui, essa questão de orar pelos alunos é fundamental. O professor da EBD tem que tirar um tempo, um dia da semana para fazer uma oração específica para os seus alunos. Então isso é muito importante. Oração pelos alunos faz parte de honrar o ensino na igreja, orar pelos alunos. Também essa questão de chegar no horário. O professor, quando chega atrasado, é porque ele não está bem preparado, ele já está cansado. Enfim, o professor tem que chegar com antecedência, arrumar a sala, deixar tudo no jeito. Quando os alunos chegarem, já está tudo muito organizado. Então isso, o professor está honrando os seus alunos, né? E é importante até mesmo o professor orar antes de, né, começar a aula sozinho ali, de joelhos. Isso também faz parte, né, de melhoria da aula. Vamos para o próximo ponto aqui, que é honrando a formação continuada. Essa questão da formação continuada é que o professor tem que estar sempre se especializando. O pastor que ministrou falou bastante dessa questão da capacitação. Ele perguntou lá, né, quantos aqui fizeram cursos, quantos aqui se capacitaram, quantos aqui lê pelo menos um livro por mês. Então são dicas para professores da EBD que querem melhorar. Então o professor da EBD ele tem que continuar sempre se preparando, estudando, né? Ele é um contínuo aprendiz. Ele tem que aprender sempre, né? O professor da escola dominical precisa continuar estudando, né, de forma convencional e quem sabe fazendo cursos. Você pode estudar sozinho, comprando livros, né, mas você pode fazer um curso, procurar uma capacitação. Um professor pode melhorar a sua técnica de ensino aprendendo com os outros professores e isso é muito edificante. Então tem igrejas que têm reunião de professores, reúne todo mundo ali para ministrar uma aula em harmonia, né, quando a igreja é grande, tem várias classes. Então, reunindo, trocando ideias, a aula pode melhorar também. Então, isso faz parte. E em relação à questão de capacitação, é bom até lembrar que o EBD em Foco tem cursos de capacitação. O EBD em Foco tem vários cursos para você que é professor da EBD se capacitar. Então, nesse ponto aqui, eu achei muito interessante, porque o EBD em Foco surgiu com essa necessidade. Se a gente procurar conteúdo de capacitação para professores na internet, às vezes a gente não acha algo de qualidade. O EBD em Foco veio trazer esse conteúdo de qualidade para o professor quem é professor da EBD e quer melhorar, tem esse curso de forma simples, rápida, através do aplicativo e do site. Continuando aí, o outro ponto é investindo na estrutura da escola dominical. Isso aqui é algo muito importante, mas muito negligenciado nas igrejas. Toda vez que constrói igrejas, nunca pensa na escola dominical. Vamos fazer uma sala aqui separada da escola dominical, vamos construir um prédio aqui para a escola dominical. Isso nunca é pensado. Então, isso fica aí a dica também para pastores que querem construir igrejas, começar a pensar nesse detalhe. Infelizmente, a gente não tem muita estrutura, mas dá para trabalhar com o que tem, né? Dá para dividir ali as salas, dá para organizar as salas, dá para fazer alguma coisa, né? A gente sempre tem que dar um jeitinho, não pode negligenciar a importância da estrutura. E também, para quem é superintendente, procure tirar uma oferta, a oferta da EBD para comprar recursos didáticos. Então, comprar recursos didáticos, comprar um quadro, comprar giz, isso faz a diferença. No caso do EBD em Foco, a gente tem assinatura para os slides e eu fiquei triste em saber que a maioria dos assinantes do EBD em Foco não paga com o próprio bolso e não é a igreja que paga, não é a escola dominical que paga. Então, seria interessante se a própria escola dominical disponibilizasse uma verba para que o professor procurasse recursos, né? A gente sabe que o EBD em Foco tem muitos gastos, por isso a gente tem uma parte monetizada do site, mas essa monetização é para manter o projeto e a igreja poderia pagar assinatura para o professor, mas isso muitas vezes não acontece. Então é importante pensar nessa questão da estrutura, não somente da sala, mas dos recursos didáticos em si. O outro ponto é investindo em novos obreiros em potencial para o ensino. Então, quando se fala de obreiros na igreja, pensa só em alguém que prega. Mas a Bíblia fala que o obreiro aprovado ele tem que saber ensinar. Então, para ser obreiro, tem que ser aluno da escola dominical. Né? Tem que ser aluno da escola dominical. Tem igrejas por aí que não consagram obreiros se não for aluno da escola dominical. Isso eu louvo por essas atitudes desses pastores, né? Que colocam o obreiro para participar da escola dominical. E por último, investindo nos relacionamentos dentro e fora da EBD. Então somos seres sociais, é possível mudar determinados comportamentos, dando ouvidos e praticando a palavra de Deus e aprendendo com outros irmãos na escola dominical. Então nós somos seres que aprendemos com relacionamento. Nós temos que nos relacionar para aprender uns com os outros. Então, assim, investir em relacionamento, na comunhão com os irmãos, faz parte da EBD. A EBD não pode ser aquele negócio onde todo mundo chega calado, ninguém fala com ninguém, termina a aula, espalha todo mundo. Não, é um momento de comunhão, de confraternização, de alegria, de relacionamento, aprender uns com os outros. Essa é a diferença da EBD. Se todo mundo chega calado, sai calado, o professor chega lá, ministra aquela aula, fala tudo aqui, tem que falar, terminou, amém, amém, vamos para casa. É uma pregação de domingo.
Tem alguma coisa errada com isso? Não, a ministração pode ser boa, vai ter edificação, mas não cumpre o propósito da IBD. Então, honrar essa questão do relacionamento é muito importante, né? Fazer com que tenha esse relacionamento entre os alunos, professores, os irmãos, faz parte da vida cristã e a IBD ela contribui para que esse relacionamento se fortaleça. Então, pratique isso, né? Faça confraternizações, saiam para comer uma pizza, não sei, marque um dia, marque uma aula na casa de um irmão, marque uma aula num parque, marque uma aula na rua. Faça algo diferente, né? Faça com que tenha uma amizade maior entre os alunos para que tenha relacionamento. Amém? Então eu chego aqui no final dessa aula, né, resumindo essa plenária, essa palestra. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, compartilhe, deixe seu comentário, curta o vídeo ou se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda. A paz do Senhor, até o próximo vídeo.